pra gente o que quer dizer DISC, assim, né? Então, vamos lá, ó. DISC são tendências comportamentais. Não é um rótulo, isso é muito importante. A gente não pode rotular, você é. Se você vai falar que você é alguma coisa, você é DISC. Todas as pessoas são DISC. Todos têm os 4 perfis, que eu vou explicar daqui a pouquinho, em proporções diferentes. E essa combinação que faz a amostragem do que é o DISC. E se a gente for fazer uma analogia, o que o DISC mede? Se a gente pegar um iceberg, só mede a parte que está para fora da água. O que está dentro da água são outras questões que o DISC não consegue avaliar. Por isso da importância da habilitação, como o Marcelo falou, de realmente entender a ferramenta, saber para que ela te ajuda e para que ela não te ajuda. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos perfis. Então, o DISC, ele tem o D de dominância, que são as pessoas que gostam de ter o controle, o comando, que gostam de dar ordem. E todos os perfis que eu trouxer aqui, ele tem tanto o lado positivo quanto o lado negro da força. Como os talentos que foi falado num podcast anterior, ele também tem o lado que ele vai ajudar a pessoa e tem um lado que ele pode prejudicar. O I é de influência, é aquela pessoa que tem uma facilidade de interação maior com as outras pessoas. O S é de estabilidade, ele gosta de servir, só que ele precisa de segurança, ele precisa de mais dados. E a conformidade, são aquelas pessoas que gostam de mais regras, que gostam de seguir normas, padrões. E aí, quando a gente pensa no DISC, num processo de contratação, num processo de adequação, o DISC, na realidade, ele é uma ferramenta neutra. Ele, por si só, ele não toma decisão. Quem vai decidir é o líder, é quem está fazendo o recrutamento, porque ele vai dar uma base para a pessoa tomar uma decisão mais assertiva. Mas tomar uma decisão só com base no DISC, sem entender as outras questões, é um risco também. Mas e, por exemplo, assim, Marcelo, Cá, né? Como é que eu vou usar isso, né? Poxa, que bacana, eu tenho um RH na minha empresa, meu RH utiliza o DISC, né? A pessoa está capacitada para fazer, como você falou, né, Caio, a leitura dessa ferramenta neutra, né? A pessoa, né, fez um curso, como o Marcelo colocou, um curso gabarito de formação, né? Não um curso de 1 hora, mas um curso, né, de excelência. O que eu faço com essa informação? A pessoa fez, identificamos o perfil. O que eu vou fazer com essa informação? Como é que ela vai me ajudar a contratar a pessoa certa? Legal. Você vai primeiro, antes de olhar o perfil da pessoa, olhar qual que é o perfil que você precisa para a vaga. Que é o RCF, exatamente. Você vai olhar no RCF dela, daquela vaga... Gente, o que é o RCF? Para quem nunca ouviu falar, o que é o RCF? A gente fala sobre RCF em outros podcasts, o podcast 5, tá? Como contratar a pessoa certa, a gente fala de RCF. Mas o RCF é a responsabilidade-chave da função, né? É uma ferramenta que a gente tem no EAG, onde o empreendedor, ao fazer o organograma com todas as funções que tem na empresa, ele vai definir cada função, qual que é a responsabilidade-chave. Ao definir a responsabilidade-chave, que inclui qual que é a missão dessa função, quais são as metas, as atividades que essa pessoa realiza, ela vai ter que entender quem é essa pessoa. Porque por trás disso que eu preciso que seja entregue, eu vou ter pessoas que têm um comportamento ou uma tendência comportamental, né? Eu vou precisar de competências técnicas e competências comportamentais. Ao eu olhar o RCF, eu falo, quem é essa pessoa? Eu vou entender que essa pessoa ela tem que ter determinadas competências técnicas, que ela tem que trazer na bagagem, e determinadas competências comportamentais. Tá? E aí, o DISC, ele dita a tendência. Para esse tipo de comportamento, tal tendência é melhor. Mas, entenda, isso não quer dizer que é riscado em pedra. Você vai falar que determinada função, às vezes seria melhor você ter uma pessoa que é D, vamos supor aqui, né, alto D, tá? Determinada função. Mas isso não está arriscado na pedra. Às vezes você pode ter uma pessoa que é I e vai performar tão bem quanto naquela função. Mas ele vai dar uma tendência e ele vai minimizar suas chances de erro. Mas eu acho, Caio, eu quero ouvir de você, eu acho que mais importante do que usar para falar a melhor tendência aqui é um D, e de repente você foca na contração na hora do D, aí você fecha o olho para de repente um I, né, ou um C, né, um alto C, poder entregar a mesma coisa
de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que isso é um risco. Mas, além disso, eu acho assim, no dia a dia, se eu souber como lidar com um D, se eu souber como lidar com um C, se eu souber como lidar com o I, se eu souber como lidar com o S, né, que é o acróstico do DISC, né, isso eu acho que traz mais benefícios do que usar ele no processo de contratação e depois não saber o que fazer com a informação, né? Então, dentro de um plano de liderança, você pode ter mapeado a tendência comportamental do colaborador. E tendo mapeado, até o teu jeito de falar com a pessoa se adapta à tendência comportamental dela. Como que você faz isso na prática, Ká? É exatamente isso. O DISC ele é uma ferramenta de autoconhecimento também. Então, ele serve para contratação, ele serve para adequação das pessoas nos melhores cargos, mas ele não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai trabalhar para estar no lado positivo de um D, por exemplo, que tem esse perfil de ser mais mandão, mas se um D bem trabalhado, ele tem um foco extremo em resultado. Se o líder, ele não tem um D, mas ele tem um D na equipe, ele sabe que ele pode contar aquela pessoa para levar projetos. Então, realmente é entender os benefícios de cada posição e saber essa comunicação que o Marcelo falou é extremamente importante.